Numa noite de dezembro do ano passado, meus pais levaram minhas irmãs para a casa da minha tia, que fica a uns 30 minutos da nossa casa. Como não queria ir, meus pais me deixaram sozinho em casa com o cachorro. Eram mais ou menos 8h30 da noite, e como era inverno, já estava completamente escuro. Eu estava jogando videogame no meu quarto quando ouvi um barulho. Achei estranho, mas, sendo um adolescente de 15 anos, resolvi ignorar. Porém, pouco depois, ouvi outro ruído que parecia mais próximo. Dessa vez, pausei o jogo e fui investigar. Vasculhei a casa toda e não encontrei nada. Isso me deixou um pouco assustado, mas voltei a jogar. Lá pelas 10h20 da noite, meu cachorro veio até mim agitado e pulando, sinalizando que precisava sair para fazer suas necessidades. Hesitante, levei-o até a porta dos fundos. Antes de abri-la, tive um impulso de olhar pela janela. Com muito cuidado, afastei levemente as persianas e a princípio não vi nada, mas quando olhei para o fundo do quintal, congelei. Havia um homem, aparentando uns 30 anos, com barba mal feita e cabelos longos e sujos, me encarando. Imediatamente, peguei meu cachorro, tranquei a porta, corri para o banheiro no andar de cima e tranquei a porta. Liguei para os meus pais, que chegaram em 20 minutos. Chamamos a polícia, mas eles nunca encontraram o homem. Até hoje, me pergunto o que poderia ter acontecido se eu não tivesse olhado pela janela primeiro. No outono de 2018, entrando no meu 3º ano da faculdade, decidi alugar uma casa com alguns amigos após morar nos dormitórios por 2 anos. Estudávamos em uma faculdade grande e antiga, e a casa que alugamos era velha e um pouco deteriorada, mas era perto do campus e tinha um preço acessível, então estávamos satisfeitos. Éramos 4 morando lá. Quando conseguimos o lugar, movemos alguns móveis para dentro e voltamos para a casa. Em agosto, fui o primeiro a voltar para a casa no início do ano letivo, enquanto os outros planejavam se mudar na semana seguinte. Assim, tive a casa toda para mim por alguns dias. Era um imóvel de 2 andares com um porão, típico de casas antigas de estudantes. Na primeira noite, estava exausto e fui direto dormir. No dia seguinte, passei a maior parte do tempo jogando videogame. À noite, decidi verificar a casa toda, pois ninguém tinha estado lá por alguns meses. Revisei os andares superiores e, por último, desci ao porão. Era um espaço inacabado e mal iluminado, sem planos de uso nosso. Quando acendi a luz, percebi algo se movendo à distância. Com medo de ser um rato, peguei a lanterna do celular para procurar. Vasculhei o porão, mas não vi nada. Contudo, ao lado das escadas, ouvi um barulho. Uma caixa vazia havia caído. Era grande e não fazia sentido cair sozinha. Assustado, corri para cima e fechei a porta. Não sabia o que fazer. Estava com medo de ter um animal ou, pior, uma pessoa no porão. Enviei uma mensagem aos meus amigos que morariam lá sobre a situação. Enquanto pegava o celular, ouvi um grito de mulher vindo do porão. Era perturbador. Corri para o meu quarto e tranquei a porta, ligando para a polícia. Expliquei o que ouvi e vi, e eles disseram que mandariam alguém imediatamente. Fiquei no quarto, trancado, e ouvi portas se abrindo e fechando com força lá embaixo. Saí lentamente do quarto, mas não vi nada. A polícia chegou, vasculhou a casa e não encontrou ninguém. Supomos que quem quer que estivesse lá tinha ido embora. Não sabíamos como entraram, quem era, e a ideia de ter passado um dia inteiro com alguém escondido no porão
era assustadora. Moro em Sydney, na Austrália, e isso aconteceu quando eu tinha 15 anos e estava sozinho em casa. Eram aproximadamente 9 horas da noite e eu estava saindo do banheiro quando ouvi o portão da frente se abrir e meu cachorro começou a latir. Atravessando o corredor, vi alguém correr pela janela do alpendre e entrar no quintal. De relance, consegui distinguir como ele era. Curvado, com pele pálida e doentia, vestido todo de preto e cabelos longos e negros desgrenhados cobrindo parcialmente o rosto. Fui até a sala para ver o que estava acontecendo. Meu cachorro ainda estava na porta da frente, rosnando. Como não tinha visto o sujeito voltar, isso significava que ele ainda estava em algum lugar no meu quintal. Fiquei esperando na porta por um tempo, quando outro cara, com aparência mais normal, desceu até o alpendre e se aproximou das grades de segurança. Não me lembro de todos os detalhes, mas nossa conversa foi mais ou menos assim. Ele perguntou se eu tinha visto o amigo dele e eu respondi que achava que ele estava no meu quintal. O cara disse que estava seguindo esse sujeito estranho por aí e que achava que ele estava drogado e poderia ser perigoso. Isso me pareceu estranho. O que ele quis dizer com esse cara aleatório quando acabara de chamá-lo de amigo? Ele se afastou rapidamente, sumindo na escuridão em direção ao meu quintal. Vale mencionar que há uma porta nos fundos da casa, mas ela também tem grades de segurança e estava trancada naquele momento. Esperei na porta da frente por um tempo e depois voltei a me sentar. Depois de cerca de 2 minutos, o cara com quem eu falei voltou ao alpendre com o sujeito pálido, que agora estava andando de um lado para o outro de forma agitada. Fui até a porta para ver o que ele queria. Ele disse: "Desculpa, cara, acabei de encontrá-lo. Olha, ele está muito nervoso e gostaria que você abrisse a porta e viesse aqui fora, só para ele ver que você não é uma ameaça." Senti uma pontada no peito. O cara estranho parou de andar e agora estava parado, imóvel, me encarando fixamente. Houve um silêncio desconfortável. Não disse nada, mas dei um passo à frente e fechei a porta de correr. O que fez o segundo homem se lançar em minha direção e enfiar a mão pelas grades em minha direção. Recuei e fechei a porta com o pé, trancando-a. Liguei para os meus pais e eles chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, os 2 homens já haviam ido embora. Eles me informaram sobre um assalto que havia ocorrido na mesma rua menos de 1 hora antes. Até onde eu sei, eles nunca encontraram os 2 caras. Olhando para trás, é provável que o primeiro cara tenha corrido para o quintal, tentando encontrar uma maneira de entrar, e o segundo foi ajudá-lo. Por isso, demoraram tanto lá fora. O que me perturba é o fato de eles não quererem apenas invadir a casa, nem o fato de eu estar em casa os desencorajou. Eles queriam que eu saísse para encontrá-los ou entrar onde eu estava. Há cerca de 10 anos, quando eu tinha 12 anos, minha família fez uma viagem para visitar parentes no leste. Minha tia e meu tio nos ofereceram hospedagem em sua casa, que era grande, e na época moravam apenas os 2, pois seus filhos já haviam saído de casa. A casa era antiga, situada em um bairro agradável, e tinha um bosque no quintal. Após chegarmos, havia 2 quartos vazios. Meus pais ficaram com o maior e eu fiquei com o menor. No primeiro dia,
Passeamos pela cidade e encontramos outros familiares. Na noite seguinte, meus pais, tia e tio foram convidados para um jantar. E eu fiquei em casa, feliz por poder jogar no meu Xbox, em vez de ficar entediado com os adultos. Enquanto jogava Call of Duty, ouvi um barulho de porta de carro se fechando vindo da garagem. Olhei pela janela do segundo andar e vi um carro estacionado na rua, entre a casa da minha tia e a do vizinho. Um homem saiu do carro e caminhou até a porta da frente. Não o reconheci, então pensei que fosse um vendedor ambulante. Continuei observando até ele chegar à porta da frente. Mas, em vez de bater, ele apenas olhou para dentro e depois caminhou para o quintal. Comecei a me sentir mal. Por que ele queria ir ao quintal? O homem usava jaqueta preta, jeans e um boné camuflado. Fui até o banheiro, que tinha uma janelinha com vista para o quintal, e vi o homem indo até a porta dos fundos. Para minha surpresa, ele abriu a porta e entrou. Fiquei em choque por alguns segundos, sem acreditar que a porta estava destrancada. Ouvi barulhos vindo de baixo, o som do homem entrando. Corri de volta para o quarto e me escondi debaixo da cama, esperando que ele não subisse e fosse embora. Ouvi o homem andando pela cozinha e sala e depois subindo as escadas. Ele abriu a porta do meu quarto, mas a fechou rapidamente. Fiquei sem saber se ele estava dentro ou fora do quarto, até ouvir a porta do quarto do meu tio abrir. O homem pareceu ficar lá por um tempo e depois desceu as escadas. Continuei escondido, aliviado por ele não ter voltado até ouvir os passos subindo as escadas novamente. Pareciam parar em frente à porta do quarto onde eu estava. Então, um dos momentos mais assustadores da minha vida aconteceu. O homem do outro lado da porta disse: "Sei que você está aí debaixo da cama." Ele falou de um jeito muito assustador, mas eu não me mexi, provavelmente congelado pelo medo. Foi quando ouvi outra voz vindo de baixo. Era um homem gritando. O intruso desceu as escadas e eu continuei escondido. Ouvi discussões lá embaixo e depois o segundo homem gritar que tinha chamado a polícia. 10 minutos depois, ainda tremendo debaixo da cama, ouvi as sirenes e a polícia entrou na casa. Saí e falei com uma policial sobre o ocorrido. O homem que invadiu a casa tinha ido embora, mas o outro homem, o vizinho, ficou. Ele viu o homem suspeito entrar e foi investigar. Quando percebeu que era um invasor, confrontou-o. O invasor trabalhava para meu tio e tinha sido demitido 1 ano antes. Foi um milagre o vizinho ter entrado na casa naquele momento, pois ele possivelmente salvou minha vida. Antes de me mudar, eu vivia praticamente no meio do nada, em um rancho do meu pai. Era uma propriedade linda e enorme, mas eu nunca gostei de viver em uma área rural. Achava entediante. Além disso, como dizia aquele desenho antigo, o Coragem, o cão covarde, coisas estranhas acontecem no meio do nada. Houve várias vezes que pessoas invadiram nossa propriedade. Por isso meu pai tinha 3 armas diferentes. Uma vez, ele teve que expulsar 2 homens da propriedade com seu rifle. O que vou contar aconteceu há alguns anos em junho. Estava sozinho em casa, já que meus pais estavam viajando e meu irmão mais novo estava fora com amigos ou na casa da namorada, não me lembro bem. Era uma noite quente, então todas as janelas estavam abertas. Por volta de 1 da manhã, ainda assistindo TV, percebi que a luz do sensor de movimento do pátio se acendeu. Assumi que era meu irmão voltando,
mas, ao olhar pela janela, não vi ninguém. Liguei para ele sem resposta. Logo depois, ouvi batidas na porta da frente. Olhei pelo olho mágico e não vi ninguém. Pensei em campainha premiada e mandei uma mensagem de texto para meu irmão brincando que, se fosse ele, não o deixaria entrar. Momentos depois, ouvi uma batida alta na janela da sala que me assustou tanto que saltei do sofá. Eram duas vozes, uma masculina grave e uma feminina aguda, dizendo: "Nós tivemos", ao mesmo tempo. Corri para pegar uma das armas do meu pai e fui verificar as janelas, mas não vi ninguém. Com a arma carregada, abri a porta da frente para confrontar a situação. Fiz uma volta rápida ao redor da casa, verifiquei o gado e tudo parecia normal. Voltei para dentro, verifiquei todas as portas e fui dormir no quarto de cima. Por meia hora, tudo estava tranquilo até ouvir alguém batendo freneticamente na porta da frente e um homem gritando. Peguei o rifle ao lado da cama, abri a janela da sala e atirei para fora, na escuridão da noite. O barulho parou e ouvi passos apressados saindo do alpendre. O resto da noite foi tranquilo e nada mais aconteceu até eu me mudar. Não era meu irmão e sua namorada, descobri no dia seguinte. Meu pai ficou orgulhoso quando soube que defendia a propriedade. Fiquei grato pelas armas dele e passei a concordar ainda mais com ele sobre tê-las depois desse incidente. Era época de festas e, nessa época do ano, minha família e eu, normalmente, íamos para a casa da minha tia, onde sempre havia uma grande festa. Mas, naquele ano, decidi não ir, já que, sendo um jovem de 19 anos, eu preferia ficar no computador. Meus pais, um tanto relutantes, permitiram que eu ficasse em casa e foram para a festa na casa da minha tia. Imediatamente, comecei a ver vídeos e a jogar. Por volta das 2 da manhã, enquanto estava deitado na cama assistindo vídeos no YouTube, ouvi um barulho forte na porta, mais parecido com uma pancada forte do que com uma simples batida. Levantei assustado, me perguntando quem poderia ser a essa hora. Fui até um quarto próximo à porta e espreitei pela janela. Não vi ninguém na varanda da frente, mas notei um carro estacionado com as luzes apagadas e um homem, provavelmente na casa dos 40 anos, com um cavanhaque nojento e um boné de caminhoneiro, sentado no banco do motorista. Ao lado dele, no banco do passageiro, parecia estar um jovem de uns 20 anos. Tive um mau pressentimento desde a batida na porta e agora estava ainda mais assustado. Corri para o banheiro do primeiro andar e travei a porta. De repente, ouvi o som de uma janela sendo quebrada. Queria ligar para a polícia, mas tinha deixado meu celular no quarto, no andar de cima. Com muito cuidado, subi as escadas de volta ao meu quarto. Peguei meu telefone e, ao sair, vi algo assustador. 2 pares de botas debaixo da minha cômoda, onde havia um vão. Fingi que não tinha visto e desci as escadas calmamente. Quando estava na metade do caminho, ouvi um estalo. O tipo de som que só é produzido quando se fecha uma porta muito lentamente. Ao ouvir isso, corri o resto do caminho, saí de casa e liguei para a polícia. Era uma quinta-feira à noite. Minha mãe estava trabalhando em um plantão noturno no hospital e meus 2 irmãos estavam na faculdade, então eu estava sozinho em casa. Recebi alguns amigos, assistimos a um jogo de beisebol, bebemos algumas cervejas
e eles foram embora pela porta dos fundos. Subi para a cozinha para guardar as cervejas restantes na geladeira e me preparar para dormir. Fui para a cama logo depois e, enquanto tentava adormecer, ouvi passos leves subindo as escadas do lado de fora do meu quarto. Minha mãe tinha chegado. Ouvi ela tossir ao passar pela porta do meu quarto e entrar no banheiro. Depois, ela desceu para a cozinha e começou a fazer barulho com armários e pratos. Preguiçoso demais para levantar e pedir para ela fazer menos barulho, mandei uma mensagem de texto pedindo para ela parar. Coloquei o celular de volta na mesa e me virei para tentar ficar confortável. Então, ouvi passos subindo as escadas rapidamente. A porta do meu quarto se abriu e minha mãe entrou. A luz do corredor não estava acesa, então não consegui fazer contato visual, mas ao olhar para cima, vi a silhueta da minha mãe. Ela parecia um pouco curvada. Falei para ela parar de fazer barulho, mas sem resposta me sentei e chamei. Mãe! O celular vibrou com uma mensagem. Era da minha mãe dizendo que ainda estava no trabalho. Deixei o celular cair na cama enquanto olhava para a porta. A pessoa no meu quarto não era minha mãe. Em pânico, mas tentando pensar rápido, falei: Mãe, preciso dormir, sai do quarto. Fingindo não suspeitar de nada. A pessoa não se mexeu, então peguei o celular e mandei uma mensagem para a minha mãe avisando que tinha alguém em casa e pedindo para ela chamar a polícia. Logo depois, ouvi a voz de uma mulher, rouca e áspera, repetindo: não sei para onde ir. Sua voz ficou mais alta e percebi que ela estava se aproximando da minha cama. Gritei para ela se afastar enquanto procurava o interruptor do abajur. Quando a luz acendeu, me deparei com uma mulher idosa, de cabelos brancos e desgrenhados, com as mãos enrugadas estendidas em minha direção, repetindo: não sei para onde ir. Gritei para ela se afastar, pulei da cama, corri para fora do quarto e segurei a porta. Ela tentava abrir, gritando que precisava sair e batendo na porta. Mantive a porta fechada até a polícia chegar. Quando abri a porta e gritei para os policiais a segurarem, eles a imobilizaram e a algemaram. Contei tudo para eles e disseram que ela precisaria ser identificada e avaliada para ver se era mentalmente instável, o que mais tarde se confirmou. Descobri naquela noite, após a polícia ir embora, que esqueci de trancar a porta dos fundos depois que meus amigos saíram, permitindo que ela entrasse em casa. Isso me deixou traumatizado. Sempre que ouço algo no meu quarto enquanto durmo, tenho que verificar se não tem ninguém do outro lado. Quando eu tinha 13 anos, aconteceu algo assustador. Eu estava sozinho em casa e, de repente, ouvi meu irmão mais novo chorando. Ele dormia no quarto do porão. Então, desci para ver o que estava acontecendo. Ao entrar no quarto, vi que ele estava segurando a cabeça e me disse que alguém o tinha puxado para fora da cama. Antes que eu pudesse perguntar mais, vi um homem correndo pela porta e subindo as escadas. Não consegui identificar quem era, mas imediatamente liguei para a polícia. Por sorte, o homem já tinha saído de nossa casa quando a polícia chegou. Pouco tempo depois, os policiais conversaram conosco, meu irmão e eu, e contamos tudo o que sabíamos. Alguns meses mais tarde, fomos informados de que o homem havia sido capturado, o que foi um grande alívio, mas então descobrimos detalhes arrepiantes. Ele foi pego enquanto estava à janela de outra casa e, ao revistar a casa do homem,
a polícia encontrou uma sala secreta. Essa sala estava cheia de imagens e câmeras de computador apontadas para vários cômodos, algumas delas dentro da nossa própria casa. Eu estava sozinha em casa numa noite de primavera, conversando com minha amiga Jaqueline pelo Facebook. Enquanto andava de um lado para o outro no meu quarto, ao passar pela janela, vi alguém na rua, parado e olhando diretamente para minha casa, para minha janela. Observei mais atentamente e percebi que ele estava olhando para cima, na direção da minha janela. Comentei com a Jaqueline e tentei mostrar a ela, mas ela disse que não conseguia vê-lo e sugeriu que eu ligasse para meus pais. Desliguei com a Jaqueline e fiquei observando o homem por mais alguns segundos. Depois me afastei da janela, fui até a cama e liguei para a minha mãe. Acordei-a, já que era meia-noite, e ela me aconselhou a apagar as luzes e fechar a persiana, dizendo que o homem iria embora. Fiz isso, mas a curiosidade me venceu e eu tive que levantar para espiar novamente. O homem estava agora na calçada, mais perto da minha casa, ainda olhando para a minha janela. Liguei para a polícia e a atendente me perguntou se ele estava armado. Eu disse que não parecia. Ela me aconselhou a ignorá-lo e ligar novamente se ele não fosse embora em 10 minutos ou entrasse na minha propriedade. Voltei para a cama e retomei o Facebook com a Jaqueline. Depois de 5 minutos, ela me sugeriu verificar a janela de novo. O homem havia sumido. Fiquei de pé, esperando o carro da polícia passar. Cerca de 5 a 10 minutos depois, um carro da polícia apareceu. Parou brevemente em frente à minha casa e iluminou minha propriedade e as vizinhas. O carro foi embora logo depois. Isso me indicou que o homem tinha ido embora. Desliguei o Facebook e fui para a cama. 20 minutos depois, ouvi um barulho de algo rachando do lado de fora. Levantei e olhei pela janela, mas não vi ninguém. Voltei para a cama, mas logo depois ouvi outro barulho, mais alto. Da minha cama vi uma figura na janela. Era o homem tentando entrar. Ele tinha escalado a parede da casa. Gritei por ajuda e liguei para a polícia novamente. O homem desistiu de entrar pela janela quando notou um vizinho do lado de fora gritando algo. Olhei de novo e ele tinha sumido. Meu vizinho, que veio me ajudar, disse que o homem pulou e fugiu pela rua. A polícia chegou novamente e eu dei todas as informações que puderam precisar. Eles disseram que fariam rondas na área durante a noite. Não consegui dormir, mas acho que aquele homem foi definitivamente afugentado. Estava na Romênia em um dia de aula e eu precisava me arrumar. Eu e minha família morávamos em um apartamento e o meu quarto tinha uma porta de vidro fosco. Dá para ver através dela, mas de forma embaçada. Eu estava trocando de roupa para vestir algo mais arrumado e minha mãe não estava no apartamento naquele momento. Não me lembro exatamente onde ela estava, mas eu estava sozinho em casa. Enquanto me trocava, olhei para a porta do meu quarto e vi algo branco passar rapidamente. Imediatamente, senti como se meu peito estivesse sendo perfurado por uma estaca e meu coração batia muito rápido. Liguei para minha mãe e contei o que tinha visto, mas ela disse que era por causa dos muitos videogames que eu jogava. No entanto, eu nunca tive pesadelos ou qualquer coisa do tipo por causa dos jogos. Desliguei o telefone e fui investigar. Procurei por todo lugar,
mas não vi nada. Tenho certeza de que vi algo, e isso ainda me assusta. Cheguei a pesquisar, mas não encontrei registros de mortes no apartamento ou algo do tipo. Ainda hoje, não tenho explicação para o que aconteceu.